boa tarde, boa noite e bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do podcast. Então, pronto. Se este era o objetivo quando eu comecei o podcast, fazer por temporadas, não. Digo já aqui, não. Mas acabei ontem de decidir que é por temporadas porque eu necessito. E vou-vos passar a explicar porquê, mas antes disso eu falo sempre de qualquer coisa e não vai... Claro que eu vou fazer isso também neste episódio, não vai passar ao lado. O que eu por acaso queria comentar, que reparei hoje, é que eu tenho 24 anos. E olhei agora para o meu quarto e reparei que sou a única pessoa com 24 anos que tem peluche. É que eu tenho bué de peluche. Eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 peluchitos, em que 4 deles são ursos. Devo ter uma opção por ursos, não sei. Outro é uma banana. Depois outro é um porco. E depois tenho o desdentado do Como Treinar o Teu Dragão. Tenho o Alex do Madagascar. Alex, o leão. Tenho o burro do Shrek e tenho o próprio do Shrek. Como é que eu consegui estes peluches? O mini preço é o máximo e oferece peluche quando a gente compra bué das cenas. Se tenho nome para todos eles, quase todos, aqueles dois ursos que estão aqui à minha frente, que é um branco e um castanho, que são quase iguais, não têm nome. Nunca lhes dei nome. Vou-lhe chamar Branca de Neve àquela porque é branca e àquele vou chamar Mozart. Fixe, não há nenhuma... Não. Vai-se chamar Branca de Neve e aquele vai-se chamar Leonardo da Vinci. É mesmo isso, acabei de dar 2 nomes a peluche no podcast. Pronto, aquele é o Leonardo da Vinci. Eu estou a apontar, mas vocês não estão a ver nada. E aquela é Branca de Neve. Esperem, isto é a Carolina do futuro que acabou de gravar o podcast. Acabei agora. E lembrei-me que sou muito estúpida a escolher nomes para peluche. Então eu chamei Branca de Neve àquele e Leonardo da Vinci àquele. Verdade, o urso. Mas depois pensei, olha, enquanto estava aqui a ouvir e cheguei a essa parte, pensei, não, aquilo vai se chamar Leonardo da Vinci. O castanho vai se chamar Leonardo da Vinci. Mas vou chamar Mona Lisa à branca, que é para fazer em pandan. Ora, aí está. Pronto, é isto que eu tinha a dizer. Voltemos à Carolina do passado, ou do presente. Do presente. Depois aqui do meu lado esquerdo, este é o Sr. Alfredo ou o Sr. Alberto, neste precisamente não me lembro qual é o nome que lhe dei, se foi Alfredo, se foi Alberto, mas é o Sr. Urso Alberto, ou o Sr. Urso Alfredo. Eu trato mais por Sr. Urso, portanto agora ao certo não lhe sei dizer. Depois, por cima do Sr. Urso, temos a Sra. Banana. Eu tenho uma banana, esta é do Lidl. Tenho aqui ao meu lado esquerdo também o porco Beethoven. E por cima do urso Alberto está o leão, né? O Alex o leão. E depois por cima está o Teddy. Porquê é que ele se chama Teddy? Porque tem escrito Teddy na pata. E porque é um urso e na altura falava. Na altura em que eu era pequenino ele falava. Já não fala, coitadinho. Mas pronto. É querido. Acho que não tenho mais nenhum peluche para aí escondido. Também tenho ali uma Mel, uma coelha. Parece um peluchito. Mas eu chamo-lhe bola de pelo andante. Sabem que eu tenho vários nomes para a Mel. Já falei disso num podcast, não falei. Não vou repetir. Mas agora eu também lhe chamo Zeca. Às vezes. Dá-me assim, Zeca. Se ela responde, não. Se ela vem ter comigo, não. Mas se eu também lhe chamar a Mel, ela também não vem, portanto, é pouco coisa. Portanto, mas no meio disto tudo, há pouco tempo estive à procura de um nome aqui para um porco. Aqui para o peluche porco, porque eu não tinha um nome aqui para o senhor porco. Senhor não, menino, porque ele é pequenino. Por aqui para o menino porco eu não tinha nome. Então fui à net procurar nomes para porcos. E não é cá mesmo uma lista de nomes para porcos. Então há uma lista que é para porcos domésticos. Portanto, de estimação. Depois há outro para porcos vietnamitas. Qual é a diferença? Também não me apetece. E depois encontrei outro que... Nomes engraçados para porcos. E este, quando vi esta lista, passei-me dos cornos. Porque encontrei aqui um nome
que não devia estar aqui. Então, chama-se Carolina. Uma porca. Um nome engraçado para porca é Carolina. Olha-me esta. Chateei-me logo, fui-me logo embora. E depois tem nomes fofos para porcos. Alface, amarelinho. Mas porquê amarelinho? Existem porcos amarelos. Horta. Olha, chamar horta. Jumbo. Jumbo supostamente é um elefante. Porque é que eu vou chamar jumbo a um porco? Tomate. Tomate. Porpeta. Pá, podia-lhe ter chamado Peppa agora. Porpeta. Será que está aqui Peppa? Não, porquê que não está aqui Peppa, os seus grandes estúpidos? Então, Peppa é a porquinha Peppa e ainda metem aqui na lista. Opá, que burros. Quem fez esta lista, para já meteu o meu nome como nome engraçado para porco. E depois não mete Peppa numa lista. Estão a gozar. E depois isto tem mais. Isto tem nomes aqui para furões. Para... Eu ia dizer que isto é andorinhas, mas é mentira. Isto é caturras. Nomes para galinhas. Espera aí que eu agora vou procurar um nome para galinha. Deixa-me cá ver se eu encontro aqui um nome fixe para galinha. Diana. Vou comprar uma galinha e vou-lhe chamar Diana. Penélope. Vou chamar Penélope uma galinha. Engraçados. Se eu encontro o meu nome aqui outra vez, eu passo muitos cornos. Ah, não dá. Chanel, canela. Mafiosa. Toma, vou chamar mafiosa a minha galinha. Tiranossauros. Pois, eu acho que sim. Papintainhos. Omelete. Boa. Opa, está aqui uma marca de... Não é de computadores, acho que é de impressoras. Xerox. Xerox dá nome de... Xerox. Nome de impressora ao pintainho. Bem fixe. Tem outras ideias para nome de galinhas de estimação? Não. Mais, o que é que há aqui? Nomes para burros. Vou chamar nome para burros. Nomes para burros. Não é burros, é burrinhos. Nomes para burrinhos. Está aqui nomes para macacos. Procurar nomes para macacos. Eu já vos conto. Já os situo neste novo update. Deixem-me só procurar aqui nomes de macacos famosos. Ducky. Não sei quem é. Marshall. Ah, é o de Friends, pá. Louie, que é o do Mowgli. Bubbles, que era o do Michael Jackson. Sabiam que o Michael Jackson tinha um chimpanzé e chamou-lhe Bubbles? Não sabiam? Depois temos aqui nomes de macacos de filmes. Kong, que é do King Kong. Sild. Rafiki, olha, do Rei Leão. Fish. Jack. Mason. Era do Madagascar. César. Cornélia. Olha, era uma macaca chamada Cornélia. Bem fixe. Nomes de macacos de desenhos animados. Caco. Cheta. George. Abu. Isto é do Aladdin. Então, pera lá. Porque é que o Rei Leão, o nome do macaco do Rei Leão está aqui na lista dos filmes e o do Abu está nos desenhos animados? Qual é a diferença? Nomes para macacos grandes. Sabem que eu agora vou começar a dar... Eu não tenho um macaco, mas tenho um macaco. Quer dizer, eu tenho macacos. Não é animal, mas tenho. Se calhar vou começar a dar nome aos meus macacos. Com estes. Zoe, Sydney... É que alguns são grandes e estão aqui nomes para macacos grandes. Zumba... Zé. Vou chamar Zé ao próximo macaco que eu tiver. Amanhã de manhã, quando acordar com o macaco, saco do macaco e digo assim: olá, Zé. Estás bacana? E depois mando para o lixo. Zé, vais para o lixo. Nomes para macacos pequenos. Muffin. Uau. Ok. Ed. Vou chamar Ed a um macaco. Pikachu. Pá, se eu tirar um macaco... Às vezes os meus macacos saem um bocadinho amarelos, verdade? Pronto. Já procurámos aqui nomes para... Ai, vamos ver de hamsters. Os meus hamsters nunca tinham nome. Já alguma vez deu nome a... Vocês alguma vez deram nome a um hamster? Eu acho que nunca dei nome a um hamster. O nome mais coisa que encontrei aqui agora. Espiga. Mulan. Vou dar Mulan. Porquê é que eu não te chamo... Rihanna. Encontrei aqui Rihanna.
cristal, coral. Vamos passar à explicação do porquê de eu dizer que este é o último episódio desta primeira temporada, que na realidade, quando eu comecei o podcast, não pensei fazê-lo por temporadas, mas quando eu comecei o podcast foi para passar o tempo e ocupar-me tempo, porque eu estava em quarentena, o meu trabalho ainda não tinha começado, comecei a trabalhar há 2 semanas, pronto. E por acaso tudo aquilo que eu estava a fazer até agora conseguia conciliar e conseguia fazer podcast, conseguia fazer a nossa rádio, conseguia trabalhar, tudo na boa. O problema é que acrescentaram-se mais 2 coisas e estas 2 coisas não é acabam por ser. Uma delas é muito mais importante que um podcast, verdade. Outra está num patamar um bocadinho mais elevado de um podcast porque é bom para mim aquilo que eu vou fazer. Eu vos passo a contar o que é, mas eu tenho 7 dias da semana e neste momento tinha 5 coisas para fazer ao mesmo tempo. E então torna-se um bocado complicado eu ter 7 dias da semana e 5 coisas. Se eu conseguia fazer essas 5 coisas durante a semana toda, eu conseguia fazer tudo. Não podia era comer, nem dormir, nem comer, nem dormir, nem dormir. Não podia comer, nem dormir, nem ir à casa de banho, não podia fazer nada. Quer dizer, podia, porque eu quando estou na casa de banho consigo levar o computador e fazer cenas lá. Pronto. Mas então, quando a oportunidade que eu tive agora há pouco tempo, ao mesmo como é que eu te explicar? Eu já sabia que aquilo que é o mais importante ia acontecer, não sabia era que era já já, e então tive um convite para outra coisa e aceitei porque sabia que ia conseguir conciliar tudo. E eu sei que consigo conciliar tudo. O meu problema é ter medo de não conseguir. Eu sei que consigo, mas ao mesmo tempo tenho medo de ser demasiado gananciosa e querer conseguir fazer tudo e depois não conseguir fazer nada. Carolina do futuro novamente presente aqui, não era gananciosa que eu queria dizer, mas sim lambona. Porque quer fazer tudo e depois não consegue fazer nada. Portanto, é lambona que eu queria dizer. Carolina do presente, podes voltar a falar, desculpa lá pela interrupção. Então o que é que eu optei? Parar uma semana ou 2, ainda estou a pensar se há de ser uma semana ou 2, para tentar perceber se no meio das 4 coisas que eu quero fazer e que tenho de fazer e quero fazer, se consigo encaixar o meu podcast. Ok? Não quero parar de fazer o podcast, nem que eu tenha de fazer um podcast mês a mês, eu não vou parar de fazer, mas por agora vou parar 2 semanas, 1 ou 2, ainda estou a decidir se é 1 ou 2, para assentar se consigo fazer um episódio todas as semanas de um podcast. Portanto, o que é que aconteceu? Agora vamos passar ao que é que aconteceu para eu, neste preciso momento, fazia 3 coisas e agora faço 5 ao mesmo tempo. Até assim, inscrevi-me, como sabem, eu andava a mandar currículos para ir trabalhar e consegui arranjar outro emprego para além daquilo que eu tenho. Aquele emprego que eu tenho, que eu já tinha, eu trabalho 6 a 7 horas por semana, portanto, como vê, não me dá, tipo, não ganho nem meio de um ordenado mínimo. Isso para mim não é pouco porque eu vivo com os meus pais, dava para os meus gastos, mas nesta altura de pandemia, que eu estava a ver que aquilo podia abrir ou não abrir, não é? Porque é uma escola de futebol, é uma das últimas coisas que se abre quando entramos num confinamento. E eu estava naquela, vou procurar trabalho durante a pandemia, pode ser que eu consiga alguma coisa e depois hei de conseguir conciliar os dois e nada do que me apareceu no meio da pandemia dava para conciliar os dois. Esqueçam, não dava, não havia hipóteses de o fazer, portanto houve uma até que eu disse que há uma que eu até mandei um e-mail, entre aspas, a cancelar aquilo que tinha mandado e
já tinha ido à entrevista e tudo, calma, mas eu já sabia que era bem capaz de conseguir no outro lado e que a escola ia abrir. Portanto, eu não ia ficar à rasca. E nunca vou ficar à rasca porque, como eu disse, eu vivo com os meus pais. Não vivo sozinha, portanto. Mas eu tenho que começar a desenrascar, não é? E então, há pouco tempo, consegui que me dessem emprego e já me disseram que sim, que vou trabalhar. Já me disseram que sim, em que dia é que vou começar. Só digo onde é depois de assinar o contrato. E não, só penso se vos digo onde é depois de assinar o contrato. Mas tenho um horário bué da bom que dá para conciliar tanto a escola com esse trabalho e dá para conciliar ao mesmo tempo a nossa rádio. Portanto, bué da bom. Entretanto, semana passada liga-me o boss Castells, o boss Castel, a perguntar se eu queria ter uma hora na Rádio Alenquer de uma emissão só minha. Portanto, para quem ouviu a emissão na quinta-feira, já sabia, eu vou ter uma hora na Rádio Alenquer, que claramente se eu estou a dizer que vou ter é porque eu aceitei, com as condições que ele me deu, não é? Que não é em direto, é gravado, depois aquilo eu gravo, alguém edita e é posto a uma certa hora, que é às 5 da tarde, é das 5 às 6 na Rádio Alenquer. E então, esperem aí que a Mel está-me aqui a tentar enfiar a cabeça dentro da mala do trabalho. Vai lá para o chão. E pronto. E eu disse que sim. E então vou ter uma hora de emissão só minha na Rádio Alenquer, de segunda a quinta. Esta quinta acho que não, já não sei, tenho de lhe perguntar. De segunda à quinta, das 5 às 6 da tarde. Resumindo, fiquei com 5 coisas para fazer. Trabalhar no Benfica, a nossa rádio à quinta-feira, que isso é uma coisa que eu não vou largar, adoro fazer parte desta equipa. Sinto que somos todos apanhados da mona e juntos estamos mesmo bem. Tenho um novo emprego que consegui. Felizmente estou bem feliz. Tenho emissões à quinta-feira, que para já chama-se A Hora da Carol. Foi o boss Castel. O boss Castel que decidiu o nome. E pronto, não fui eu, né? Mas eu acho que se eu quisesse opor-me, eu dizia-lhe e ele mudava. Mas eu não me opus, também não acho mal, não é assim nada do outro mundo. Portanto, A Hora da Carol, das 5 às 6, na Rádio Alenquer, de segunda à quinta, em www.radioalenquer.pt ou em 93.5, 100.6 FM. Viram como eu decoro frequências muito bem? No início nem a palavra frequências eu me lembrava, no primeiro episódio deste podcast. Mas pronto. E então, como eu estava a dizer, fiquei com isso mais o podcast. Não quis dizer agora a Castel que não conseguia fazer. Portanto, porque para já é uma grande oportunidade de darem-me tipo uma hora só minha. Se sou eu que estou lá, sou eu que estou a falar, as pessoas estão a ouvir a mim. E vamos a ver, há mais ouvintes na rádio do que eu tenho no podcast. Portanto, optei pelo quê? Pela rádio em vez do podcast. Mal, mais ou menos, mas o objetivo não é eu largar o podcast, mas sim conseguir conciliar tudo. Só que eu quero parar entre 1 e 2 semanas, eu só começo supostamente a trabalhar na semana que vem, não é nesta que vai entrar, é na outra. E então, durante esta semana e a outra, vai ser tipo ver se consigo. Esta semana que vai entrar agora, vou já tentar arranjar maneira de pôr horários, de estipular horários para fazer certas coisas, para ver se depois consigo encaixar uma gravação e uma edição de podcast que não é trabalhosa de todo, mas ao mesmo tempo é um bocadinho demorada, porque às vezes eu chego a uma altura aqui dos podcasts que eu calo a boca e não digo nada durante 1 minuto e tenho de andar ali a cortar, tenho de andar à procura do sítio onde é, que é para poder cortar e ficar tudo, não, vocês não estarem tipo 10 segundos ou 30 segundos comigo sem dizer nada. Agora precisava de água e não tenho em lado nenhum. Tenho aqui uma garrafa da Prozis
uma garrafa da Eu sempre quis uma garrafa destas. Estão a ver aquelas garrafas que parecem um diamante? Comprei uma, cor de rosita, e tenho uma garrafa aqui vazia. Tenho uma garrafa da Prozis vazia, que diz em tu qualquer coisa, é em inglês, não sei, é vermelhita, e depois tenho, por acaso tenho uma borracha em cinzento que diz outra coisa, e a tampa também. Porquê? Porque a minha mãe partiu uma porcaria da garrafa, comprou-me outra e eu guardei a borracha e a tampa caso que eu queira trocar. Tenho duas numa só. E depois tenho outras duas ali perdidas no quarto também, vazias. Não tenho água no meu quarto. Tenho 4 garrafas de água, 5 está ali outra, e nenhuma delas tem água. Como vêem, pronto, eu não sou uma pessoa muito normal. Tenho de ir buscar água, mas pronto. O que eu estava a dizer... não vou parar com o podcast. O objetivo é conseguir ver se consigo encaixar o podcast em algum lado durante estas 2 semanas e tentar descansar, não é? Porque eu já sei que estas primeiras semanas vão ser, não é caóticas, mas vão ser cansativas, porque eu não estou habituada a ter um ritmo destes que é entrar ao meio-dia. É que vai acontecer dias que eu vou entrar ao meio-dia para sair às 4, para estar às 5 no Juventude da Castanheira, para sair às 8h30 da noite, por exemplo, e vou para casa. E no dia a seguir tomo as acordas às 7. Porque eu já tenho mais ou menos um horário pensado para conseguir gravar para a emissão de segundas. Para emissões de segundas, terças, quartas e quintas já tenho mais ou menos um horário para gravar nessa altura. Para emissão de quinta-feira, terças à noite, que é sempre. Edição, levo o computador e vou editar no comboio, ou uma merda assim, ou vou mais cedo para o trabalho e edito lá. Whatever, uma coisa qualquer. Mando. Passa na quinta. E depois... é que eu não posso pôr nada na sexta, segunda, nos sábados e domingos, porque é um horário de meio-dia às 9. Fui eu que escolhi, mas é para eu poder receber um bocadinho mais. Portanto, é que eu decidi, vamos parar agora com o podcast durante aqui uma 2 semaninhas, para eu ver se consigo encaixar o podcast em algum ladito. E pronto. E é assim que vai ser. Vamos ver. Estou feliz, estou bacana. Por acaso, uma das perguntas que me fizeram no questionário do trabalho para onde eu vou, não é? Perguntaram-me qual era o meu sonho. E eu escrevi realizada de todo e feliz todos os dias. Espero que aquilo que eu esteja a decidir fazer neste momento me faça isso. Mas eu de todo não me sentia realizada nestes últimos tempos e nestes 2 últimos dias, que foi quando eu soube que provavelmente ia trabalhar e que ia deixar de estar em casa o dia todo durante a manhã, tenho estado muito mais... O meu pai diz que parece que eu ando chateada. Não, ando a pensar no que é de fazer à vida e feliz. Estou feliz porque finalmente vou começar a mexer-me. E eu no meio disto tudo penso, é agora que eu vou emagrecer. Eu vou andar até ao comboio. Do comboio até ao sítio onde vou trabalhar. Depois no trabalho estou quase sempre em pé. Depois saio do trabalho e vou para outro. Tenho tempo de comer? Tenho, mas pouco. Então vou comer pouco. Vou andar. Vou comer pouco. Vou beber da água. É agora que eu vou voltar a entrar nas minhas calças de ganga favoritas, que ainda estão ali guardaditas, porque eu acredito que vai voltar a entrar nelas. Porquê? Sabem, não vos vou dizer exatamente onde é que é, mas vocês, se calhar, vão supor. Mas perguntaram-me qual era o número da farda que eu queria para o trabalho. E então... Ai, estraguei a garrafa. People, estraguei a garrafa do diamante. E agora? Descolei esta merda. E agora? Colo com cola quente. Esta merda deve colar com cola quente, não é? Continuando. E eu ouvir-me. Desculpe, se ficar muito grande dá para mudar. E ela, dá. Pessoal, eu estou a vestir um 44.
Aquela calça que eu tenho ali é um 42. Eu já vesti um 40, não tenho problema nenhum de dizer aqui. Eu nunca passei de um 40 para baixo. Não consigo, não dá. Quer dizer, se eu quiser mesmo, consigo. Mas eu não quero. Então ainda não passei de um 40 para baixo, mas eu já vesti o 40. Depois passei a vestir o 42, agora estou no 44. Na realidade, estou num L em calças de fato treino porque eu não visto calças de ganga. Mas pronto. Porquê? Porque não me servem. Não vou comprar umas calças de ganga de propósito 44 agora para chegar ali daqui a um mês. Estão-me a boiar. Portanto, vou andar de calças de fato treino até vestir um 42. Portanto, vocês vão ver sempre de calças de fato treino ou de calças pretas. Eu vou estragar esta bosta. E o que eu estava dizendo, então, é isto. Acho que não tenho muito mais para dizer. Tenho uma emissão todos os dias de segunda à quinta. Todos os dias de segunda à quinta. Perceberam? Então pronto, tenho uma emissão só minha de segunda à quinta em Rádio Alenquer, www.radioalenquer.pt. Às 5 da tarde vão ouvir-me falar e a passar música da boa. Quintas-feiras, das 8 às 10, a nossa rádio com o people todo, com o Boss de Castel, com a Estrelinha, com o Ricardo Silveira, com o Vicente, com a Maria, com a Inês, com o João, com o Johnny. Estamos lá todos sempre a dizer baboseiras. Vão lá ouvir. E depois tenho os meus 2 outros trabalhos que não é nada engraçado. Depois tenho este podcast que só digo bosta. Estou para aqui a encher chouriços para fazer meia hora de programas e já tenho 26 minutos. E aqui a pensar que estava a dizer só, estava aqui ainda com 10, já tenho 26. E pronto, a gente é da polícia. Eu não sei quando é que nós nos voltamos a ver, não é? Eu espero que seja daqui a uma semana, se não for uma, são 2. E sim, estou a pensar, neste momento estive aqui a pensar enquanto falava, que vou fazer isto por temporadas. Agora que venha mais 10. Depois paro uma semaninha ou 2 para descansar e depois volto com outra temporada e assim em diante. O que é que acham? Concordam? Eu concordo plenamente, porque quem decide aqui sou eu, portanto... mas agora vou ver se estou parada 1 ou 2 semanas. Espero que sejam 1 ou 2. Por favor, se virem que eu vou à 3ª semana e não digo nada, mandem-me um tiro, uma chapada, liguem-me a dizer: Carolina, onde é que anda o podcast? Estás-te a cagar? E eu hei de responder: se calhar estou mesmo, porque metade das vezes quando me ligam eu estou na casa de banho. Sabem quando me ligaram para fazer a entrevista online para o emprego onde eu vou? Atendi a senhora e eu estava na casa de banho. Literalmente. Eu estava na casa, ela ligou-me e eu atendi sentada na sanita. Ficou a saber. Espero que a menina não me esteja a ouvir este podcast. Por favor, caso estejas a ouvir, eu não te atendi sentada na sanita, não. Estava no meu quarto. Mas na realidade eu estava na casa de banho quando atendi e tentei fazer o menos barulho possível para ela não entender. Não mijei na altura, eu estava à rasca para mijar, não mijei, que era para não fazer barulho, não é? Para ela não ouvir o xixi a bater na água. E pronto. É o que eu estava a dizer. Se virem que eu vou à 3ª semana e não ponho nada, mandem-me um tiro, reclamem. Eu não vou dizer que volto no próximo domingo, porque não volto de certeza no próximo domingo. Se eu voltar no próximo domingo, estou mesmo doida. É porque eu sou muito boa. Vemo-nos não sei quando, num próximo domingo, não, que não é o próximo, num domingo daqui para a frente, não sei qual. Podem continuar a ouvir os podcasts, ouvir e reouvir em YouTube, Spotify, Google Podcast e Anchor. E nós vemos não sei quando, provavelmente às 19. Num dia qualquer que eu não sei qual é. Se calhar até mudo o dia em que o podcast sai, na altura em que mudar de temporada. Olha, uma boa ideia. Vou ficar com essa em mente. Até um dia, pessoal. Espero eu. Até daqui a 2 semanas. Ok? Não se esqueçam. Se eu demorar muito e virem que eu desapareci, mandem-me um aviso. Sinais de fumo. Tu existes. Estás cá. Pronto.